Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos agora colocar a mão na massa e começar o nosso curso de Álgebra Linear. Trataremos aqui nessa aula dos sistemas de equações lineares. Nós iremos conceituar, dar exemplos, classificar e, sempre que possível, mostrar as implicações geométricas dos conceitos abordados. Então, mãos à obra. Bom, então daremos início ao nosso estudo definindo aqui o que vem a ser uma equação linear. Sempre que eu tenho a palavra equação, você tem que ligar este conceito à ideia de uma igualdade. Aqui nós temos dois membros, o primeiro e o segundo membro. No primeiro membro, nós temos uma combinação entre escalares, que são números reais, a índice 1, 1, até o a índice 1n, fazendo combinações com as nossas variáveis, que são aqui x1 até xn. No primeiro membro nós temos essa combinação e no segundo membro nós temos a constante, também escalar, o número real, b1. Então, uma equação linear é uma equação que tem esta forma. Note que a presença das variáveis é de tal forma que elas não aparecem com um expoente maior do que 1. Ou seja, a equação linear é aquela onde as variáveis têm expoente exatamente igual a 1. Vamos a um contra-exemplo. Uma expressão desse tipo, 2x mais y ao quadrado igual a 2, trata-se de uma equação. Porém, ela não é linear porque a variável y apresenta um expoente igual a 2. E para que seja linear, todos os expoentes devem ser exatamente iguais a 1. Tudo bem? Ok. Daremos daqui a pouco um exemplo mais palpável. Diremos então que uma n-úpla é uma solução da equação linear quando ela verifica tal equação. Ou seja, quando nós substituímos o candidato à solução dentro da equação e essa sentença se torna verdadeira. Daremos então alguns exemplos. Considere aqui a equação linear x mais y igual a 7. Eu poderia reescrever naquela fórmula, onde nós teríamos a11x mais a12y igual a b1. Nesse caso aqui, o a11 vale 1, que é o termo que está colado com a variável x, e o a12 vale 1 também, que é o termo colado com a variável y. E o b1 vale 7. Então, de fato, essa equação se encaixa perfeitamente na definição de equação linear. Trata-se, então, de uma equação linear de duas variáveis. As variáveis são x e y. Portanto, uma solução para esta equação será um conjunto de pares ordenados, onde o primeiro é um valor para x e o segundo é um valor para y. Ok. Quais são, então, as soluções para esta equação linear? Toda solução dessa equação deve satisfazê-la a partir do momento em que eu faço a substituição. Por exemplo, este par menos 1, 8, ele é tal que quando eu somo menos 1 mais 8, eu obtenho uma sentença verdadeira, porque isso é igual a 7. Portanto, esse carinha aqui, ele é solução para a equação. Também é verdade quando eu faço 1 meio mais 13 meios. Note, é x mais y. Confere? É x mais y. X e y. Quando eu faço essa soma, ó, soma de frações com o mesmo denominador, você lembra da quarta série, eu repito o denominador e somo os numeradores. Então, 14 sobre 2 é igual a 7. Então, de fato, todos esses pares aqui, eles resolvem a equação. Mas é óbvio que você já deve ter notado que existe uma infinidade de outros pares que também servem como solução para essa equação. E aí, como é que nós faremos, como é que nós encontraremos uma forma de representar cada uma dessas soluções? A ideia aqui será utilizar variáveis livres. Nesse caso aqui, a nossa variável livre será o parâmetro t. Eu digo então que a primeira variável, x, vale t. E aí, a partir da igualdade, como é a igualdade? X mais y igual a 7.
Se o nosso x vale t, então qual é o valor do nosso y? Isola ele. Vamos lá, isolando o y, 7 menos t. Ou seja, o x eu chamei de t e obrigatoriamente o y deverá ser calculado como sendo 7 menos t. Então, dessa forma, o conjunto solução será o conjunto de todos os valores que tiver essa forma. Um determinado valor na primeira componente e 7 menos esse valor da primeira na segunda componente. Ou seja, terá a forma t e 7 menos t. Esse t aqui, percorrendo o conjunto dos números reais, indica que à medida em que eu faço a variação no valor de t, eu vou fabricando soluções para a minha equação linear. Vamos dar exemplo? Faça, por exemplo, o t igual a 0. Então, vai ficar 0, 0, 7 menos 0 é 7. O 0, 7, pá, pertence à nossa solução. Inclusive, já verificamos aqui, né? Vamos fazer aqui t igual a menos 1. T igual a menos 1, 7 menos t. 7 menos o menos 1, que é 7 mais 1, que dá 8. Vamos então dar uma interpretação geométrica para a nossa equação. A equação é x mais y igual a 7. Note que todos os pontos que estão sobre essa reta destacada são os pontos a partir do qual as suas coordenadas satisfazem a equação. Aqui, por exemplo, nós temos o ponto de coordenadas 7, 0. Notem que as suas coordenadas satisfazem a equação. Aqui nós temos o ponto de coordenadas 0, 7. Também satisfaz a equação. Aqui nós temos o ponto de coordenadas 5, 2, que satisfaz a equação. Aqui nós temos o menos 3, 10, que também satisfaz a equação. Dessa forma, nós temos então que esta equação possui como representação geométrica esta reta. E todos os pontos que estão sobre essa reta são pontos tais quais as suas coordenadas satisfazem a equação. Tá? Então, nós temos aí a geometria desta equação. Vamos então dar mais um exemplo agora no espaço tridimensional. Aqui nós temos a seguinte equação linear: 2x menos y mais e igual a 10. Todos os pontos que são soluções dessa equação linear são tais que, quando eu faço a substituição dentro da equação, nós teremos uma sentença verdadeira. Todos esses aqui são pontos que são soluções da nossa equação. E como você já deve ter percebido, essa nossa equação possui infinitas soluções. Aqui eu listei apenas 4 exemplos de soluções. Vamos fazer a verificação do primeiro? Eu faço o primeiro e deixo como exercício vocês fazerem a verificação dos demais. Então vamos lá. 2 vezes menos 1 menos o y, que é 3, mais o z, que é 15. Notem, eu fiz a substituição desses carinhas aqui, né? O x vale menos 1, o y 3 e o z igual a 15. Lembrando que toda solução é ordenada. Então, ela estabelece exatamente a mesma ordem que está colocado. X, y e z. Então, vamos lá. Verificar quanto é que dá isso aqui. Vai ficar menos 2, menos 3 e mais 15. Quem é que arrisca? 15 menos 5 vai dar igual a 10. Como a nossa sentença foi verdadeira, de fato, quando eu faço a substituição desses valores, nós temos uma sentença verdadeira. Portanto, essa é uma solução para a equação. Faça então a verificação de todas as outras. Professor, e como é que eu represento uma solução geral, para que não seja preciso eu ficar listando cada um dos pontos? Bom, uma solução geral é feita da seguinte forma. Você vai atribuir um parâmetro ou uma variável para x, no caso estou dizendo que x igual a alfa, e vou dizer que o y igual a beta. Em seguida, eu isolo z na minha equação. Se eu isolar o z na minha equação, eu ficarei com 10
menos 2x mais y. Como o x é alfa, vai ficar menos 2α. E como vai ficar mais y e o y é beta, vai ficar mais beta. Então, o nosso conjunto de solução é formado pelos x, y, z. Tal que o x vai ser alfa, o y vai ser beta e o z é dado em função desse alfa e beta, a partir dessa igualdade que eu obtive, isolando o z. Então, eu coloco aqui dentro da minha solução, ó, no lugar do x, no lugar do y e no lugar do z. Esses alfa e beta aqui são parâmetros livres, devem percorrer o conjunto dos números reais e a partir do momento em que eles percorrem o conjunto R, eu vou fabricando soluções, tá certo? Dando exemplo, por exemplo, né? Quando eu pego alfa igual a 0 e beta igual a 0, eu vou obter o seguinte termo ordenado. O alfa é 0, o beta estou dizendo que é 0, e o z é 10 menos 2α, portanto, 10 menos 0, mais beta, que também é 0. Então, vai ficar 10 menos 0, que é 10. Portanto, este termo ordenado, ele satisfaz a equação geral e, portanto, satisfaz também, satisfaz a solução e, portanto, irá satisfazer a equação linear. Tá? Então, aqui nós temos uma infinidade de termos ordenados que são soluções da minha equação. Quando nós pegamos todos esses trios ordenados e colocamos num sistema tridimensional, eles irão se agrupar a partir desse plano. Esse plano é a representação geométrica da nossa equação, que diz 2x menos y mais z igual a 10. Todos esses pontinhos aqui são tais que as coordenadas x, y, z satisfazem essa equação. Então, essa daqui é uma equação de um plano, tá? Então, nós temos que entender que cada um desses pontos do plano são, de fato, possuem coordenadas que solucionam a equação listada. Tudo bem? Então, isso é a equação linear. Quando nós reunimos várias equações lineares, aí nós teremos um sistema de equações. Obviamente, equações lineares. Tá? Então, a equação linear é aquele que foi estudado anteriormente. E sistema de equação é quando eu pego várias dessas equações lineares e reúno a partir de um sistema. Obviamente, todas as equações têm que estar na mesma variável, né? As mesmas variáveis, x1 até xn. Tá? Bom, é de fundamental importância que nós peguemos o nosso sistema de equações e aprenda a analisá-lo também do ponto de vista matricial. Tá? Então, se eu pego, por exemplo, esse sistema aqui e eu organizo os escalares, ou seja, os números reais da minha equação e jogo como sendo as entradas de uma matriz, nós teremos a famosa representação matricial. Então, essa representação matricial, ela permite você escrever um sistema como sendo um produto de uma matriz numérica. Aqui será uma matriz M por N, porque nós temos M equações e cada uma das equações tem N variáveis. Então, o número de linhas é o número de equações e o número de colunas é o número de variáveis. Então, nós organizamos essa matriz a partir do sistema. Tudo bem? Então, é fácil, é só copiar daqui para cá e aí nós teremos a nossa representação matricial. Tá? É fácil extrair essa representação. E uma N-upla será uma solução do nosso sistema se ela satisfazer simultaneamente todas as equações. Não adianta apenas satisfazer uma equação. Se for solução do sistema, terá que satisfazer a todas as equações. Tá? Daremos exemplo para que isso não fique de uma forma tão abstrata. Nós temos aqui um sistema de duas equações. X mais y igual a 4
e x mais y igual a 8. É um sistema com duas equações, obviamente nas mesmas variáveis. No caso aqui as variáveis são x e y. Ok? Esse aqui é um sistema onde, se nós fizermos uma análise de suas possíveis soluções, nós veremos que tais soluções não existem. Porque esse sistema aqui ele é inconsistente. Ele é contraditório. Se não, vejamos. Eu estou dizendo aqui que x mais y é igual a 4. Mas também estou dizendo que x mais y é igual a 8. Então, eu estou procurando dois números que, ao mesmo tempo, somem 4 e também somem 8. Mas isso não existe, porque se a soma é 4, não poderá ser 8. Então, esse sistema aqui não apresenta soluções. A classificação para esse sistema aqui é um sistema impossível. A representação geométrica desse sistema é dada da seguinte forma. Aqui nós temos como equação 1 a representação aqui, dessa equação. Essa reta é a representação da primeira equação. E aqui, como segunda equação, fornece essa outra reta aqui. Se o sistema for impossível, significa que essas retas são paralelas. E retas paralelas nunca se encontram. Um outro exemplo. X mais y igual a 4 e 2x mais 2y igual a 8. Trata de novo de um sistema de equações lineares. Sistema 2 por 2. Tem duas equações e tem duas variáveis. Vamos lá. Aqui nós temos uma informação. Se você olhar com cuidado, vai ver que a equação 2 produz exatamente a mesma informação da equação 1. Ora, se x mais y é igual a 4, é porque o dobro desse x mais y é igual a 8. Eu proferi duas afirmações que, na verdade, são uma só, porque ambas são equivalentes entre si. Então, quando o sistema é formado por equações que são equivalentes entre si, um sistema 2 por 2, esse sistema trará infinitas soluções. Por que, professor? Ora, porque esse sistema aqui se reduzirá apenas a uma equação. E nós já vimos que uma única equação produz infinitas soluções. Tá certo? Então, esse aqui é um sistema possível, porque ele tem soluções. Porém, essas soluções são indeterminadas, no sentido de que possui infinitas soluções. A representação de um sistema dessa forma são duas retas. Aqui são duas retas. A questão é que elas são coincidentes. Uma está sobre a outra. Se eu representar esta equação e esta a partir de retas, essas retas ocuparão exatamente o mesmo lugar no espaço. Ou melhor, no plano. Tudo bem? Eu faço x igual a t, e aí eu isolo o y, fica 4 menos t. Então, o y é 4 menos t e o x é t. Como nós já mencionamos no exemplo anterior, essa é a forma de obter a solução para uma equação linear de duas variáveis. Tudo bem? Então, essa solução será a solução do sistema. Infinitas soluções nós temos aqui. É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos ao próximo exemplo. Bom, aqui nós temos um caso, porque aqui nós teremos duas informações, e essas informações não são iguais, são informações diferentes, tá? Fornecem duas informações diferentes, e essas duas informações diferentes, pelo fato de ter apenas duas variáveis, será um exemplo de um sistema possível e determinado. O sistema possível e determinado é aquele sistema que tem solução e nós conseguimos encontrar uma única solução. Ela consegue ser determinada. Geometricamente, um sistema possível e determinado é representado a partir de duas retas concorrentes que se encontram em um determinado ponto. E este ponto, adivinhem, nada mais é do que a solução do sistema. Tá? Tudo bem? Professor, como é que eu resolvo esse sistema? Isso aqui você faz desde a 7ª série, né? Eu posso utilizar aqui um método da adição, somo as duas igualdades, obtenho 2x mais x igual a 3x, y menos y dá 0, somo 4 menos 1 dá igual a 3. Se 3x é igual a 3, é porque x é igual a 1. Ora, se x é igual a 1 e eu substituir nessa igualdade aqui, 1 mais y é igual a 4. Então, é porque esse y vale 3. Então, aqui eu encontro o valor do y, que é 3.
Portanto, a nossa solução é o pó ordenado 1, 3. E aqui nós estaremos diante de um sistema possível e determinado. Assim nós encerramos a nossa aula. Revisem todos os conceitos que forem trabalhados aqui, né? Conceito de equações lineares, o conceito de solução de uma equação linear, representações geométricas de equações lineares de 2 variáveis, de 3 variáveis. Dominem também o conceito de sistema e essa classificação em sistema impossível, que é aquele que não tem solução, sistema possível e determinado, que é aquele que apresenta uma infinidade de soluções, e sistema possível e determinado, que é aquele que tem apenas uma solução. Façam exercícios, fiquem craque nesses assuntos. Nos encontramos na próxima aula. Um abraço e até lá!